Amém. Glória a Deus. Boa noite, boa tarde, boa noite. Você que entrou aí ah, no YouTube, viu os nossos cultos, queria te falar o seguinte, olha, nós somos uma igreja chamada de Igreja de Interlagos, a gente se reúne somente pelo, de maneira eletrônica, nós não temos endereço, mas você pode nos encontrar. Peraí, hoje é dia 10/5, agora 18h31, 10/5 de 2026, né? Estamos no culto da família, que ocorre todo domingo às 18 horas. O site da igreja é www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você vai encontrar os nossos horários de culto. Tem um botão lá no canto superior direito, ao vivo, e você pode participar dos nossos cultos aqui. Todos os nossos cultos são gravados e disponibilizados no canal do YouTube Igreja de Interlagos, tudo junto. Estamos também no Instagram, no Facebook, siga-nos lá. As perguntas podem ser encaminhadas, fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br, né? E você também pode me encontrar lá na nossa página, você vai encontrar o meu WhatsApp, você pode falar direto comigo, né? Pediria que você comente, curta e compartilhe, e diga de que local você está nos assistindo, tá bom? Assim, quando você faz isso, o YouTube, né, o YouTube ele vai entregar estas gravações para outras pessoas, tá bom? Então, dito essas palavras, deixa eu voltar aqui. Fecha seus olhos para a gente poder, então, dar continuidade. Mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum. Fecha os olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por essa tarde, por esse momento aqui. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua presença aqui, onde a tua Bíblia diz que onde dois ou mais estivessem reunidos ali, tu estarias. Então, nós estamos reunidos aqui, Senhor, e solicitamos a tua presença. Venha, Senhor, nos ensinar, nos redarguir, falar com os nossos corações. E, Pai, aqueles que estiverem assistindo ao culto pela gravação, que o Senhor possa os abençoar também e abrir suas mentes para o teu reino. Peço, Deus, que o Senhor venha trazer alegria aqui nesta igreja. Fala agora conosco através da boca do teu servo, Senhor, o pastor Valdo, vai trazer a tua mensagem. Eu faço essa oração, Senhor, no nome santo e soberano de Jesus. Amém. É com você, meu querido pastor Valdo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Agora sim. Bom, meus queridos, que bênção, né? Estarmos aqui reunidos, prontos para estar ouvindo uma palavra do Senhor e que se cumpra conforme a oração, né, do pastor Hélio, que essa mensagem possa ser uma palavra de Deus, né? Algo transformador, que possa alcançar os nossos corações e que se cumpra o seu propósito. Bom, irmãos, eu coloquei aqui como tema da pregação: Deus não se deixa escarnecer, né? Deus não se deixa escarnecer. Já ouvimos várias histórias, né? Quem não se lembra ali do aquele que foi eleito presidente do Brasil, o Tancredo Neves, né? Que ele afirmou, dizendo que se ele tivesse a maioria lá no plenário, né? Alguns líderes que manifestaram apoio a ele, ele falou que não precisaria da ajuda nem de Deus para ser presidente da República, né? E a história todos nós conhecemos, que ele foi eleito, mas não conseguiu ser presidente. Então, isso daí as pessoas fazem muito esta ligação, né? Que Deus não se deixa escarnecer a partir do momento que ele teve esta conduta, né? Deus acabou de alguma forma
é um termo muito usado, né, no nosso meio, acabou pesando a mão sobre ele, sobre a sua candidatura, ou seja, Deus não se deixa escarnecer, né? Quem também nunca ouviu dizer do próprio Titanic, né, que foi um, um navio, né, de uma engenharia muito avançada, né, na época, tinha ali duas couraças de aço protegendo o, o navio, e antes da viagem, né, o seu fabricante disse que nem Deus tinha poder de trazer problema, né, naquele navio. E a história do Titanic todos nós conhecemos. Então, irmãos, e as pessoas logo já pensam nesta passagem, né, neste versículo bíblico que fala que Deus não se deixa escarnecer, né? Aqui a palavra escarnecer tem o sentido de Deus não de Deus não se zomba. Tem até uma tradução que fala assim, ó, de Deus não se zomba, né? E também, quando nós olhamos, eu olhei aqui a tradução do grego, né? Quer dizer, esse escarnecer quer dizer o seguinte, é ser zombado, né? Tratado com desprezo, sem que haja consequência, né? Este é o sentido. E também nós temos vários exemplos que não remetem a isso, né, irmãos? São pessoas que, dentro do mundo mesmo, que exercem um poder político muito forte, que vivem zombando, querendo zombar de Deus, e continuam em situação de destaque, né, dentro da política do governo deste mundo, né? Nós ouvimos também na própria música, eu que conheço bem o ambiente do rock, eu vim do rock, eu já fui músico de rock, onde a zombaria, né, com relação às coisas de Deus são muito fortes, né, estas zombarias. E você nota também pessoas que declaradamente são pessoas más, né, que têm muitos, muitos anos de vida, né, em posição, muitas das vezes, de destaque. Então, irmãos, nós não podemos nos confundir com relação a esta passagem bíblica, né, que fala que Deus não se deixa escarnecer, né? É como que se qualquer ofensa contra Deus, qualquer levante contra o santo nome de Deus, aconteceria algo, né, desceria fogo do céu para consumir ali as pessoas, né? Então, a experiência nos leva a crer que não é dessa forma que as coisas acontecem, né, irmãos? Então, vamos até o versículo. Essa passagem no Novo Testamento está ali em Gálatas, no capítulo 7, no capítulo 6, no versículo 7, que diz assim: Gálatas, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, né? Porque tudo o que o homem semeia, isso também se fará. Não é? Então, irmãos, aqui o Senhor nos deixa muito claro, né, esta passagem, o que ele quis dizer. Ele colocou aqui alguns elementos, né? Um dos elementos que o Senhor nos apresenta aqui é esta ligação que ele faz com o plantio, né? Porque tudo o que o homem semear, isto também se fará, né? Então, o que Deus quis dizer é o seguinte, é que em todas as suas
atitudes, todas as tuas escolhas aqui nesta terra terá consequência, tá? Terá consequência. E ele continua aqui dizendo no 8, ó, porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Meu irmão, então Deus aqui ele está nos mostrando que a profundidade espiritual que tem esse versículo, essa passagem que Deus não se deixa escarnecer, né? Engana o homem acreditando que ele vai tomar algumas atitudes, né? Vai fazer as tuas escolhas e vai ter um resultado diferente daquilo que ele tem plantado, né? Então, essa comparação das nossas escolhas com o semear, isso daí nos traz um esclarecimento assim muito forte, né? Quando você olha lá no versículo, vamos ler também em Mateus no 7, Mateus 7, né? Vamos ler o 16 e o 17. Mateus capítulo 7, versículo 16 e 17. Ó. Porque seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Né? E no 15, ele fala assim, acautelai-vos dos falsos profetas. Né? Então, aqui o Senhor fez uma ligação dos falsos profetas, que você vai conhecê-los pelos seus frutos, né, irmãos? Mas nos traz também esse entendimento, dentro do contexto do que eu estou dizendo, de que se a árvore ela é má, os frutos serão maus, né? Se você plantou, jogou uma semente para produzir espinheiros e abrolhos, abrolhos são plantas espinhentas também, né? Tem as folhas com bastante espinhos, né? E que não tem validade nenhuma na agricultura, pelo contrário, são pragas, né? Então, se a semente, se esta for a planta, se você semear isso daí, não tem como você esperar algo, algo melhor, né? Porque os frutos que esta árvore vai produzir não serão bons. Então, isso daí o Senhor nos traz um alerta muito grande com relação, irmãos, àquilo que nós semeamos, com relação àquilo que nós plantamos, que está ligado, conforme eu já disse, com as nossas escolhas. Eu sempre, quando eu vou orar pelas pessoas, eu gosto muito de dizer isso daí, Senhor, abençoe, Senhor. Ajuda-o para que ela faça as melhores escolhas. Porque tem um dito que fala assim, né? A semeadura, ela é opcional. Você que escolhe o que você vai plantar. Agora, a partir do momento que você plantar, a colheita ela é certa, né? A colheita é certa. Então, as escolhas elas têm de ser boas escolhas, né? É, é muito comum às vezes as pessoas se revoltam até contra Deus, né? Por quê? Porque não tem uma vida boa, uma vida de muito possui uma vida muito atribulada, né? Possui às vezes é muito comum dentro do casamento, né? Ter ali um relacionamento até abusivo, né? Muitas das vezes, por parte dos cônjuges, sabe, irmãos? E muitas das pessoas se revoltam até contra Deus, mas quando ela
quando ela retroage, né, no seu pensamento, começa a ver lá no começo o que aconteceu, ela fez uma péssima escolha, né? Não fez uma boa escolha. Então, o que ela está vivendo neste momento é reflexo daquilo que no passado, né? No passado, ela escolheu, né? E quando nós vamos fazer as nossas escolhas, irmãos, muitas das vezes vem uma sensação de medo, né? Você tem o seu coração, o seu próprio corpo, parece que ele avisa, né? Te dá um sinal de que aquilo não vai ser bom para você. Quando vem um medo, irmãos, porque tem aquele dito também que o medo ele é um péssimo conselheiro, né? Então, porque as coisas de Deus são coisas voltadas ao Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo fala que o jugo dele é suave, o fardo é leve, né? Não tem confusão nas coisas do Senhor, né? Quando ele vai te abençoar, você já percebe aquela bênção, né? Que você que está para acontecer na sua vida, né? Vem aquele alívio, né? Aquele sentimento gostoso, mas nunca se manifesta através de medo, que você tem que ter uma certa coragem para assumir aquela posição, né, irmãos? Então, é necessário, sim, né? É muito comum as pessoas, elas vão ver lá no começo fizeram péssimas escolhas, né? E sempre tem, não adianta que sempre, irmãos. Tem aquela historinha que eu acho que as pessoas acostumam ilustrar, que eu acho muito válido, aquela que tem aqui tem o diabinho, né? Que fala de um lado, né? E tem um anjinho, né? Assim, esse anjinho para o crente é o Espírito Santo, né? Que fala do outro lado, né? O diabinho fala, te dá aquele incentivo, né? Para você vai aí, você merece ser feliz, não tenha medo de ser feliz, né? Assim. E já o Espírito Santo já dá aquele alerta, irmão. Sempre passe cuidado, não faça isso. Não faça isso. Olhe, veja o que diz a palavra do Senhor. Né? Jesus não está nisso. Sempre, irmãos, existe aquela, é, aquele cuidado, né, do nosso Deus de nos alertar antes, né? Então as pessoas elas fazem, tomam, muitas das vezes, até mesmo com relação ao, né? Quando a pessoa ela vai começar a beber, sempre tem ali aquela palavra, não faça, não vai ser bom para você, né? Ou vai mexer com alguma droga, sempre tem aquela palavra ali, não faça isso, né? E as pessoas vai e caem, e eu acho que não se deve culpar um terceiro. Eu fui influenciado. Aí as influências elas existem, mas a decisão que a pessoa, a decisão é algo muito pessoal. Tanto é que a palavra de Deus fala que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para darmos conta de tudo aquilo que fizemos através do nosso corpo, né? Ante o tribunal, é, não serve como argumento a pessoa falar, não, eu fiz aquilo porque eu fui influenciado pelo diabo. Isso não é argumento, né? Ou eu fiz isso porque eu estava sob efeito de droga. Isso também não é argumento. Eu fiz isso porque fulano me influenciou. Fulano vai dar conta também das suas ações, né? Mas só que o responsável é aquele que praticou os atos, né, irmãos? Então, Deus, a partir do momento que a pessoa ela se rebela muitas das vezes, né, contra o próprio Deus, das coisas que têm acontecido na vida dela, né, sem meditar e ver que está colhendo aquilo que foi plantado, isso daí, segundo a palavra de Deus, é um escarnecimento contra Deus, né? Então, a partir do momento que a pessoa ela planta e não quer colher o que plantou,
Isso daí é entendido como um escarnecimento contra Deus, né? Porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isto também se fará. Então é necessário, sim, nós assumirmos os nossos erros, as nossas falhas, não ficar terceirizando, né? Assumir. Este é o primeiro grande passo para que as coisas possam mudar em nossas vidas, que é o reconhecimento, que através do reconhecimento pode muito bem vir um arrependimento, porque sem arrependimento não há operação de Deus. Ah, pastor, mas só que eu oro para fulano e as coisas têm acontecido. Glórias a Deus, a oração afasta os demônios da vida da pessoa, né? Mas as atitudes, mas depende de um posicionamento da pessoa, né? Um posicionamento em fazer tomar as melhores atitudes, fazer as melhores escolhas, né? Glórias ao Senhor Jesus. E a semente, né, que fala aqui nesse versículo, Deus não nos deixa escarnecer, né? Porque onde plantar isso também se fará, né? O que eu acho interessante, Deus usou muito a questão de plantio, né? De agricultura, porque a agricultura é algo universal, né? Está todo o planeta Terra, todas as nações entendem muito bem, sabem muito bem o que seria um plantio, o que seria você semear, colocar uma boa semente na terra, né? Então, isso é de um entendimento geral, né, irmãos? Então, eu acho interessante também naquela passagem lá em João capítulo 15, versículo 1, que nos diz assim, uma comparação interessante que o Senhor Jesus Cristo faz, né? Essa questão aí de plantio com Deus Pai, que é o Deus que ele veio revelar, que ele veio trazer para a humanidade. Jesus, ele trouxe, irmãos, aquilo que era desconhecido da humanidade, aquilo que a humanidade nunca conheceu, né? Jesus, ele revelou Deus para a humanidade. Foi Jesus quem revelou Deus para a humanidade, né? Então, diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, né? Nesse pequeno versículo aqui, nos deixa claro que o pai é o lavrador. Quer dizer, o lavrador é aquele que ajuda, né, aquela semente plantada cumprir o seu propósito, que é de produzir os frutos, né? Se você faz um plantio, tá? Você vai lá, joga semente ou coloca uma muda na terra. Se não houver manutenção daquele plantio, você vai perder. Com certeza, você vai perder, né? Pode ser que a planta ela não venha nem a morrer, mas ela não vai produzir frutos, porque ela vai ser abafada, né? Pela competição natural existente, né? Então, irmãos, é necessário que haja um lavrador, né? O lavrador. Então, a partir do momento que você fez a tua melhor escolha, o que vai acontecer? Deus é o lavrador, ele vai estar cuidando com que aquela semente que você plantou, aquela atitude que você teve, que está dentro da palavra de Deus, aquele passo de fé, né, que você deu, aquilo ali, Deus, ele vai estar o quê? Lavrando, né? Vai estar
vai vir com a manutenção, vai estar cultivando para que se produza os teus frutos. Então, você com certeza vai ter essa ajuda de Deus, né? E no que se refere, né? Na introdução da minha pregação, eu citei ali Tancredo Neves, né? Dizendo que não precisava da ajuda de Deus, assim como o Titanic, né? Que eu também citei como exemplo, que na primeira viagem, não precisou mais de uma viagem, né? Na primeira viagem, o navio naufragou, né? Então, irmãos, neste caso, Deus foi e pesou a mão, né? Falou, é assim, então vamos ver se esse navio não vai ser derrubado, né? Aí Deus não se importou por aquelas vidas que estavam lá dentro do navio, né? Não é assim, né? O Deus revelado por Jesus Cristo não é dessa forma. O que acontece, irmãos, é que ali foi jogada uma má semente, foi produzida uma má semente, que trouxe uma consequência espiritual, né? Ou seja, foi uma porta escancarada para que Satanás pudesse entrar e agir, né? Quando a semente ela não é boa, o pai não vai lavrar esta semente, não vai cuidar desta semente, não vai, né? Não vai. Pelo contrário, Deus quer que aquela semente morra. Mas só que existem as ações espirituais do inferno, né, irmãos? Por que eu digo isso? É que o diabo, vosso adversário, anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Está lá, na carta de Pedro, né? Buscando, está lá bramando leão, como um leão, esperando uma oportunidade, uma ocasião para que ele possa entrar, né? Arrombar a porta porque o ladrão salteador, né? É o diabo. Entrar e trazer desgraça, né? Que esse que veio a não ser matar, roubar e destruir, né? Então, o diabo está ao derredor, bramando como leão, né? Quer dizer, ele está esperando uma ocasião, uma oportunidade, né? Conforme aquela passagem, né? Ah, a pessoa chegou, né? Meditou, pensando: olha, alma, folga, dorme, porque eu já enchi os meus celeiros, né? Agora eu posso descansar, já estou rico, não preciso nem de trabalhar. Agora, alma, folga e dorme. Aí, aí Aí o Senhor já diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma o que tens em depósito, o que tem em depósito para quem será, né? Então, quando o Senhor diz também, né? É, quando o Senhor diz também lá em Mateus 6, 19, 20, né? Não ajunteis tesouro na terra, né? Onde a traça ferrugem consome, os ladrões minam e roubam. O que você está semeando com uma semente que vai te trazer riqueza. Amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Então, meus irmãos, o Senhor nos mostra cuidado com a semeadura. A semeadura ela não é obrigatória, mas a colheita, ela é certa, né? Então, devemos ter todo o cuidado, né? E tem aquela passagem também, né, que está dentro do contexto desta mensagem, né? Quando o apóstolo Paulo fala que eu plantei. Não, vamos lá. Está em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Esqueci algum detalhezinho do versículo. Vamos ler aqui. 1 Coríntios 3, 6, de 6 a 7. 1 Coríntios 3,
Aí, ó, eu plantei, Apolo regou, né? Mas Deus deu o crescimento, né? Então, o que nós notamos é o seguinte, né? Tem certas questões que estão tá na nossa mão, né? Tem certas questões que tem que agir a igreja, no caso aqui, né, que foi o Paulo e Apolo, né? Em certas ocasiões, nós é que temos de dar o primeiro passo e fazer as melhores escolhas. Porque aí é tipo assim, Deus, é como se Deus estivesse dizendo: me ajude a te ajudar, né? Me ajude a te ajudar. Então, porque Deus, ele quer dar o crescimento, conforme o versículo que todos nós conhecemos, né? Que Deus quer que todos se salvem, chega ao conhecimento. Olha só, que Deus, isso é bom e agradável diante de Deus, no Senhor, que quer que todos se salvem, e chegam ao conhecimento da verdade, né? Então, é, então há necessidade, sim, do conhecimento da verdade para que a salvação seja concretizada, né? Então, meus queridos irmãos, Deus tem esta atuação nas nossas vidas de dar o crescimento, né? De regrar, de nos ajudar na caminhada, né? Então, preocupe em fazer as melhores escolhas, né? Quando a palavra de Deus nos ensina assim, ó, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é você nunca parar de orar, né? O que quer dizer isso? É que você sempre tem de estar em sintonia com Deus, né? Sempre. As suas atitudes, qualquer atitude que você for tomar, por isso que você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Nas suas atitudes, tem de vir um versículo na sua mente, né? Não é isso que eu vou fazer, porque eu tenho um aval do nosso Deus, um aval bíblico para fazer, né? Então, isso daí te livra, né, das setas do diabo, né? Das setas do diabo. Se você ouvir uma voz, você vai ter o discernimento se aquela voz é do Espírito Santo ou se é do diabo, né? O Espírito Santo nunca vai falar no seu ouvido algo que não está de acordo com a palavra de Deus, né? Dentro dos preceitos, né? Da moral cristã, nunca, né? Os fins, os meios não são justificados pelos fins, ou os fins não justificam os meios, não é? Não é assim, as coisas de Deus não são assim, sabe? Então, meus queridos irmãos, nos atentemos, né, em conhecermos a palavra de Deus, né, e andarmos em espírito, né, sempre em sintonia, né, em oração com o Espírito Santo, né? Então nós temos que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado, porque tem muitas coisas aqui no mundo faz com que você perca esta ligação, essa dia, né? Dependendo do que você estiver assistindo num filme, por exemplo, né? Dependendo daquilo que você está entrando pela janela dos seus olhos, o Espírito Santo já cortou aquela ligação, né? Em termos de oração, orar sem cessar com o Espírito Santo, né? Dependendo da música que você está ouvindo, né? Você coloca lá aquela música, porque o homem, nós, o ser humano, né? A música é algo que influencia muito as nossas vidas, né?
Tanto é que a música, ela traz estilo de vida, né? Os Rolling Stones, eles diziam, né? Falaram assim, não, nós não somos... eles diziam assim que nós não somos apenas músicos, nós somos um estilo de vida, né? As pessoas, cabelo, deixa igual os teus, né? Os teus ídolos, né? Mantém o cabelo igual, mantém a roupa, a vestimenta, né? Aqueles que gostam de sertanejo já vai vestir, lá tem o chapéu, né? Vai usar o chapéu, aquele tipo de roupa, as botas, né? Então a música, ela influencia muito. Então devemos ter muito cuidado para que a partir do momento que você ligou, está ouvindo aquelas músicas mundanas, tum, o Espírito Santo já não está ali mais, né? Então temos de ter muito cuidado, meus irmãos. Então, aí vem uma questão que é importante de estar colocando aqui, né? E aquelas pessoas que fizeram as péssimas escolhas, que hoje estão colhendo, né, aquilo que no passado remoto foi semeado, né? Ah, devido às suas más escolhas, né? Tem pessoas que às vezes teve a oportunidade de estar estudando, né, mas não teve uma dedicação com os estudos. Hoje já está colhendo algo que não gostaria, né? Tem aqueles também que se envolveram no relacionamento, que muitas das vezes a própria mãe falava, não, não faça isso, né? Mas a pessoa acabou se envolvendo num péssimo relacionamento, né? E hoje está colhendo os frutos, né? E muito dessas pessoas não conheciam o Senhor Jesus, né? Mas agora passaram a conhecer, já tenho aqui todo o apoio do Espírito Santo, toda a ajuda do Espírito Santo, né, irmãos? Porque a partir do momento que vocês estão em Cristo, se converteu, o Espírito Santo já entrou na sua casa, né? Maravilha. Sabe, irmãos? Então, aquelas pessoas que estão em situação difícil, que ainda não conhecem o Evangelho, né? Sabe? E como que fica a situação dessas pessoas? É, em 1 Coríntios 5, versículo 17, né, nos deixa claro o que acontece. 1 Coríntios, não, melhor, 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. Está aí, ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tá aí, irmãos, né? Não importa, não interessa as tuas más decisões. Não interessa aquilo que aconteceu no seu passado. Esta aqui é a promessa. As coisas velhas já passaram, Deus já não considera mais aquilo ali. Tudo se fez novo, né? É o nascer de novo, você nasceu de novo, então você tem toda a condição de recomeçar, né? Você tem toda a condição de recomeçar, tá? Deus nos garante isso, irmãos. Tudo se fez novo, né? E vamos ver também que está em agora é 1 Coríntios, no capítulo 6, que diz assim, 6:10. Esse versículo aqui é maravilhoso, irmãos. Esse versículo aqui
ele inunda o nosso coração com esperança. Porque esse versículo nos deixa muito claro, não importa, né, quem você é hoje, o que importa é que Deus vai fazer na sua vida, que diz assim, ó, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, né, irmãos? Nem os devassos. Muitas das vezes, irmãos, essa pessoa ela é devassa devido às suas más escolhas, devido ao seu semear, nem os idólatras, nem os adúlteros. Adúlteros, o que é o adultério, a não ser uma péssima escolha que a pessoa fez, um péssimo semear, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Em tudo isso vem as consequências, meus irmãos. E nós sabemos que a ceifa, né, a colheita não será boa de forma nenhuma, nem os avarentos, nem os bêbados, né, irmãos? Né? A primeira vez que eu fui beber, que eu fui mexer com bebida, irmãos, eu ouvi uma voz dizendo, não faça isso, né? Que foram muitos anos até que eu conheci o evangelho, né, fui liberto, né? Mas os maldizentes, ó, nem os maldizentes, né? O maldizente também, ele toma atitude, sabe? A hora que ele vai falar, irmãos, ele sabe que, que não está tomando uma boa escolha, né, irmãos? Ele sabe que não pode fazer isso, né? Nem os roubadores herdarão o reino de Deus, né? E é o que alguns têm sido, mas a vez se aqui que vem, né, irmãos? A solução. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Glórias a Deus. O que é ser santificado, irmão? O que quer dizer isto? Ser santificado? Ser santificado é pegar uma água santa numa vasilha e jogar no seu corpo e falar assim, ó, agora você está santificado, eu joguei a água santa em você. Não é isso, irmão. Santificado. A vez de ser santificado é quando o desejo pecaminoso sai do teu coração. Isso que quer dizer ser santificado. Né? Você amava determinada coisa que sumiu da sua vida porque você foi santificado. Nem haveis, mas haveis sido justificados. Jesus Cristo faz esta operação, que é justificado porque ele já pagou o preço. Né? Em sofrimento, irmão, custou caro para Deus o precioso sangue de Jesus. Então, daí você vê o poder que está na sua vida, o poder que está sobre você, de você vencer todas as coisas, irmãos. O poder é o poder do Filho de Deus, que morreu em sofrimento lá na cruz do Calvário. Isso aqui emana um poder, irmão, sobrenatural. Como que o diabo vai conseguir fazer algo contra você mediante esse poder que Jesus Cristo tem te dado? Mas a ver se os justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Está aí o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, irmãos. Então, não interessa as suas más escolhas, não interessa se hoje você está colhendo bons ou maus frutos. O que interessa é que você tem solução. E aqui está a solução. Necessário, sim, que agora você tome as melhores atitudes, que agora você faça as melhores escolhas. É necessário, sim, que você se posicione, se coloque como um servo de Jesus Cristo, com o coração arrependido, propenso a mudanças, porque ele fará. Então, não interessa o que você fez no passado, porque o passado já foi.
O que importa é as atitudes que você vai tomar daqui para frente. Né? É as atitudes que você vai tomar daqui para frente, que vão ser atitudes alinhadas com Deus. Né? Que é de ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Passar pelas águas do batismo, né? E se você já é batizado, né? Tomar posse dessa palavra, tomar posse das ações daquilo que o Espírito Santo está ali batendo no teu coração, querendo atuar na sua vida, você ser lavrado para que haja o crescimento. Amém? Então, coloque-se diante dele agora, eu vou fazer uma oração. Jesus querido, eu louvo o teu nome por este momento onde nós colocamos as nossas vidas completamente submissos ao Senhor, reconhecendo que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Eu peço ao Pai que cada um que ouvir esta palavra, Senhor, que o Senhor possa alcançá-lo nesse momento, que esta semente, Senhor Jesus, esta semente possa cair no coração e germinar, Senhor. Eu creio que o Senhor vai dar o crescimento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glórias ao nosso Senhor.